Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso podcast semanal da OAB Juiz de Fora. Como sempre, ao meu lado, meu grande amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanassi. Rodrigo. Senhoras e senhores, como sempre, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Eu peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões. Esse podcast é um podcast institucional, uma forma de comunicação da OAB Juiz de Fora com a comunidade como um todo. E ele tem, como princípio elementar, trazer as comissões e mostrar o importante serviço público que a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem aqui na região, na cidade de Juiz de Fora. E hoje, Daniel, nós teremos a honra, o prazer e o privilégio de receber a presidente da Comissão de Direito, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, o DIT, a professora e advogada Ellen Divan, e também a gerente comercial da Thomson Reuters, a Daiane Brugiolo. E nós temos um assunto que muito me interessa. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas, dos advogados, que tem interesse pela tecnologia e que irão assistir esse podcast, que é justamente Direito, Tecnologia e Inovação. Será que nós estamos preparados no direito para o que o mundo, para as transformações que o mundo vai passar nos próximos anos? É justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Queria primeiro dar boas-vindas às nossas convidadas. E a gente sempre começa aqui querendo saber um pouco mais da pessoa por trás do profissional. Então, Ellen, me conta aí com sua trajetória, o que te levou a ser uma advogada, a entrar para a OAB, fazer parte dessa comissão, quais foram os seus sonhos e como você chegou até aqui? Bom, quero primeiro agradecer o convite de estar aqui. Eu recebi com muita alegria. Para mim é um prazer participar desse podcast. E falando um pouquinho sobre minha trajetória profissional e acadêmica, vou voltar no tempo para lembrar da minha infância. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de ler e escrever. Isso era muito forte em mim. Então, eu sabia que, de alguma forma, eu estaria em alguma área que teria que ter essas habilidades da escrita e da leitura. E, já adolescente, eu desejei fazer direito, porque existia em mim esse sentimento de justiça, de ajudar o próximo, enfim. Então, cursei o direito como um sonho mesmo realizado. E eu estou como presidente da DIT desde setembro de 2020, então são 4 anos agora que eu completo nessa função, que eu exerço com muita alegria, mas também com responsabilidade. E, mais recentemente, eu também estou realizando um outro sonho, que é o da docência, de dar aula e ter o prazer de dar aula numa área que eu estou me especializando há algum tempo, que é a área do direito digital. Então, para mim, é com grande alegria assim, que eu tenho construído essa história, que eu acho que ainda tem muito o que escrever, mas eu tenho exercido assim, com uma certa responsabilidade, porque, como advogados, a gente tem que pensar também que nós estamos tratando sobre a história do outro. Então, isso é um pouquinho do que eu posso compartilhar. Com certeza. Daiane, e você, que eu conheço há muito pouco tempo? Um pouquinho. Me fala de você, assim, qual foi a sua trajetória, o que te levou a trabalhar nessa empresa, como é que você começou lá e que você chegou até onde você está agora? Bom, voltando lá atrás também, diferente de você, eu era uma criança muito tímida. Então, assim, voltando bem na infância, isso aqui, para mim, seria impossível de acontecer na infância, na escola. E aí, por conta disso, a minha mãe me colocou no teatro, dança, Fui para esse lado mais artístico. E meu sonho era fazer artes cênicas, algo ligado ao visual. Mas eu fui caminhando mais para a linha da comunicação. E aí, ainda sem saber muito para onde eu ia, o que eu ia estudar, eu comecei como comunicação social e publicidade e propaganda. E nesse período, até começar a faculdade, eu comecei a procurar trabalho. Fui procurar em shopping, vendedora e tudo mais, e acabei conhecendo a Nova Prolink, que é uma empresa local, na época era uma empresa familiar aqui em Juiz de Fora, que é uma empresa de tecnologia que leva tecnologia e gestão para o mercado jurídico. E aí eu tenho uma historinha também, porque o meu pai também é advogado, então eu já vivia naquele mundo, já tinha ali uma história. E aí entrei nisso, no mesmo momento eu entrei na faculdade,
desde 2009, e aí fui ligando a minha vida nessa parte de tecnologia, conhecendo mais do direito, mais a fundo, né? Então, não sou advogada, não sou formada em direito, mas trabalho com isso desde 2009. E aí entrei na Nova ProLink como vendedora, então eu vendia tecnologia para os escritórios, naquela época em que mal se falava disso, né? Foi um grande desafio. Com o tempo, a gente foi adquirido por uma grande multinacional, que é a Thomson Reuters, que hoje eu faço parte ainda. Então, estou lá há mais de 15 anos já. Grande parte disso conheço o Daniel. E de lá para cá eu fui crescendo a minha carreira, né? Então, saí das vendas, tive a oportunidade de começar como coordenadora de vendas. Pude levar novas tecnologias, porque, obviamente, nesse tempo a gente veio avançando, né? E aumentando e trazendo essa parte agora de inteligência artificial também para o mercado. E hoje eu estou como gerente comercial, tenho 3 grandes times de venda. Então, estou cada vez mais me inserindo nesse mundo, indo atrás, estudando. Estou fazendo uma pós agora em neurociência, mas que trata muito também agora sobre tecnologia. Está tudo muito atrelado, né? Então, onde eu estou agora. Eu tenho um comentário para fazer e também uma pergunta para trazer para vocês. O primeiro comentário é o seguinte, que vendo aqui a empolgação das duas sobre... E a sinergia também, né? Das duas, relacionado à tecnologia, ao avanço tecnológico, é algo que me fez até me motivar mais para esse podcast. Mas eu queria falar para você, especificamente, Daiane, que por mais que você não seja formada no direito, e não é a pretensão do podcast, só trazer advogados, a gente traz o público em geral, a OAB ela tem que conversar com os diferentes setores. Mas você tem uma qualidade educacional, de formação, que é muito importante para o advogado, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui professor de faculdade, mas eu tinha um curso de oratória. E a comunicação, a gente está retrocedendo a uma época muito antiga, o primórdio da democracia, né? Os gregos, eles iam para as ágoras, as praças públicas, e lá, efetivamente, a democracia ela surge como um meio de expressão, né? E aí você tem ali a importância dos sofistas, por mais que eles fossem criticados, Platão, Aristóteles e seus seguidores, mas você tinha ali aquelas pessoas que exerciam a política, não ficavam só no ideal e também no prático da conversa. E hoje, cada vez mais, e já introduzindo a minha pergunta e aquilo que eu acredito também, nós estamos chegando a essa nova ágora. A gente não vai mais para a praça pública discutir, não vai mais para lá na Acrópole, né, de Atenas. A gente vai para a internet. E a internet, a tecnologia, hoje exige a comunicação. E exige também, Ellen, que a gente seja empreendedor de nós mesmos, né? Existe um livro interessante do Jordan Belfort, que é o Lobo do Wall Street. Faça como o Lobo, o livro. Ele narra ali as estratégias dele de convencer, que virou filme, as coisas erradas que ele fez e tal. Até interessante que no início lá ele manda você assinar um termo de responsabilidade que vai usar aquilo dali conscientemente e tal. Mas ele vira e fala uma coisa que obviamente não é dele, mas que ele repete, é que nós nos vendemos todos os dias. Então, você vende a sua ideia, você vende muitas das vezes a sua atividade, a sua profissão e tal. E hoje, com a tecnologia, e é aí que eu quero que vocês tragam o ponto de vista. E o Daniel também, por favor. Hoje, com a tecnologia, a nossa intimidade ela foi alongada, né? A gente passa a ter uma vida secundária, que é a internet, e nessa internet a gente se expõe muito. Só que também a gente começa a ter uma relação com as mídias sociais, com a tecnologia, viciosa, se eu posso usar esse termo, né? Vocês acham, o que vocês... Você
que trabalha muito na área de informação, de tecnologia. Vocês acham que a tecnologia ela vai influenciar ainda mais a nossa vida? A gente vai sair muito dessa relação do átomo que a gente ainda tem e vai voltar cada vez mais para o bit? Se a gente pode dividir o nosso dia em 3 momentos, manhã, tarde e noite, será que a nossa vida no átomo, eu não sei se eu estou sendo muito claro, vai ser mais para o finalzinho, início da manhã e o resto todo digital? Será que a gente vai viver isso? Eu acho que a gente já está vivendo isso e a gente não percebe. Né? Eu costumo falar, e aí ligando até a questão do direito, dos advogados, como é algo que eu vi acontecer, essa transformação, né? Eu peguei lá atrás o que eles chamam de advocacia 1.0, e hoje a gente está na 5.0, 6.0, caminhando para mais. A gente não percebe, mas muitas vezes, até trazendo de novo o exemplo do meu pai, de eu não quero me digitalizar, eu estou muito velho para isso, eu não quero ficar ligado à tecnologia, só que a gente já está. A gente está o dia inteiro com isso aqui na mão, a gente faz tudo por aqui, a gente pede carro por aqui, a gente pede comida por aqui, né? Tem várias formas. A gente está o tempo inteiro ligado no Instagram para vender a nossa imagem pessoal e profissional como pessoa. Então, eu acho que a comunicação ela está cada vez mais ligada à tecnologia e isso está em todos os ramos. Tá cada vez mais, só que a gente não percebe. E a pandemia, eu acho que acelerou muito mais esse caminho. Eu acho que eu vou além. Eu acho que não só a internet, mas as redes sociais são a extensão da nossa vida. Porque, voltando ao que você estava falando a respeito da democracia, praça pública, ágora, se a gente for parar para pensar, hoje as redes sociais, de certa forma, fazem esse papel. Porque hoje a gente já se discute se derrubar um perfil de uma determinada rede social fere a liberdade de expressão e fere direitos fundamentais. Então, se a gente está discutindo isso, é porque, de certa forma, essa plataforma, essa nova era digital, ela já faz parte da nossa vida, já é uma extensão. E a gente começa a debater questões jurídicas que são implicadas quando a gente está falando de rede social, de tecnologia. Então, é um tema muito importante, né, que tem impactado a nossa vida, mas, até mesmo pensando na área jurídica, o impacto já existe, a gente tem que lidar com essas novas questões que acontecem nas redes sociais, na internet, né, que está conosco a todo tempo. Esse mundo virtual, ele está aqui no meu bolso, na minha bolsa, anda com a gente a todo tempo. E essas tecnologias, assim, seja de gestão de escritório, ou até mesmo de, hoje, como você lida com a própria justiça, ou até as mais avançadas, como inteligência artificial, tudo assim, por mais que não seja tão recente, é uma coisa recente. E toda mudança ela tem uma certa resistência. Seja você já faz a mesma coisa há muito tempo, repetidas vezes, então o novo para você te causa medo, ou às vezes te surpreende, ou às vezes até é complicado para você lidar. Queria lembrar uma frase que é atribuída ao Einstein, que é assim: quando você abre a sua mente para o novo, ela nunca mais retrocede. Sim. E a gente vive num mundo não só onde a palavra-chave é tecnologia, mas também gestão. As pessoas hoje em dia falam de gestão da sua própria vida, gestão emocional, gestão é uma palavra. Gestão do tempo. Gestão é a palavra do momento. Nessa perspectiva, assim, tanto de desafios para incorporar essas tecnologias nas vidas dos advogados, ou até mesmo na vida das pessoas, e nessa questão de como a transformação da gestão talvez seja o que foi mais impactado por essas tecnologias, como é que você vê isso no dia a dia de hoje? Sim. Eu acho que a nossa profissão, a advocacia, por ser muito antiga e tradicionalmente conservadora, existe um certo receio do que é novo, principalmente quando a gente está falando de novas tecnologias, de inovação. A gente sabe que ainda é difícil aplicar isso no nosso dia a dia, mas a tecnologia vem sendo aplicada, a inteligência artificial, mas ainda, sob o meu ponto de vista, a passos pequenos e um pouco devagar, mas a gente tem aplicado isso. Mas o que eu vejo é que a tecnologia consegue alcançar resultados que antes nós não imaginávamos. A gente estava conversando antes de começar o podcast, eu e a Daiane,
sobre como a inteligência artificial generativa impressiona. A gente sabe que é um sistema computacional, a gente sabe que não tem consciência, né? A gente sabe que não tem valor ali, que é uma lógica matemática, mas impressiona. Impressiona muito, os resultados impressionam. Então, quando eu vejo, né, eu consigo colocar ali um documento, o processo inteiro em PDF, baixado, do PJE. Eu consigo colocar dentro do ChatGPT, por exemplo, e pedir para ele fazer um resumo daquele processo. Em 30 segundos ele faz esse resumo. É claro que a gente tem que analisar, conferir, né, fazer ali... A supervisão humana é importante, mas a inteligência artificial impressiona. Estou falando da inteligência artificial porque é a tecnologia que a gente está vendo hoje, né? É a tecnologia de ponta. Nessa questão da gestão, Dai, você que lida diretamente com isso, como é que você vê o mercado, assim, em relação tanto à receptividade quanto ao crescimento? Se tem, vamos supor, se tem culturalmente regiões do Brasil onde é mais bem visto, onde tem mais resistência. Como é que você viu? Ainda mais que você viu desde o início, quando era um software... No início também não. Vamos botar assim, quando era um software instalado na máquina, Sim. agora é um software na nuvem. Então, você viu muitas transformações. Você viu também não só as transformações da própria tecnologia, como também da receptividade, do alcance dentro do mercado. Como é que você vê isso hoje? Não, mudou muito, mudou muito. Eu acho que, primeiro ponto, eu acho que hoje mudou isso, inclusive, nos cursos de direito, que o advogado, muitas vezes, ele não sai da faculdade aprendendo a gerir, né? A ser gestor de um negócio. Ele não sabe montar a sua empresa e ter essa gestão. E a nossa ideia com o sistema e outros de mercado que existem também, é justamente dar esse espaço, dar esse caminho para que o advogado consiga ficar livre e possa fazer o que ele ama fazer, que é advogar, que é, né, influenciar, que é argumentar e defender o cliente dele. Mas isso foi muito difícil de entrar, de fato, na cabeça dos profissionais. Então, olhando para desde 2009, que eu trabalho com isso, até os dias de hoje, acelerou muito. É o que eu falei, a pandemia acelerou mais ainda, eu acho que já aconteceria. Mas foi foi um trabalho muito devagar, lento, da gente realmente, com a nossa plataforma e outras de mercado que existem desde que eu conheço também, de levar essa ideia de que a ferramenta, ela não está ali para substituir ninguém, ela não está ali para tirar nenhum profissional do escritório, ela está, de fato, para te ajudar a controlar, desde o momento que entra um processo no seu escritório, o financeiro desse processo, o aluguel que você paga da sua sala, né? É óbvio que vai controlar o processo também, controla tudo, né? A gestão em si. Mas eu acho que veio nesse caminho de ensinar a fazer gestão. Mas mudou muito e hoje em dia está bem mais aceitável. Eu vejo o mercado procurando isso, já saindo da faculdade, sabendo que ele precisa aprender a administrar algo, a ter uma ferramenta. Ele não consegue trabalhar hoje na agilidade, né? Com a rapidez que ele precisa, sem ter uma gestão. Seja ela uma ferramenta ou seja ela aprender a fazer gestão. Muitos ainda não usam, mas eu acho que isso está ganhando forma e acelerou. Hoje em dia eu vejo mais receptividade. E eu acho que o receio de aplicar uma determinada tecnologia ou inovação vem muito sobre o desconhecimento, né? Quando a gente não conhece algo, a gente teme. É a tendência natural do ser humano. Isso, de certa forma, é bom, porque faz a gente pesquisar, procurar mais sobre aquela tecnologia de inovação, se faz sentido aplicar para a minha prática jurídica, mas, por outro lado, pode nos parar a ponto de não querer inovar e não querer entender aquela novidade que está chegando no nosso mercado de trabalho. Então, eu vejo assim, que a gente precisa conhecer e adquirir conhecimento de qualidade, porque hoje, se a gente está falando de rede social, de velocidade, nem sempre isso é compatível com a qualidade da informação que chega até nós, então a gente tem que fazer um filtro. Mas sem ter medo, né, de conhecer esse novo, porque ele pode não ser tão diferente do que a gente faz, né? Porque a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas o trabalho do advogado ele continua a ser de decidir sobre a tese, de decidir se vale a pena ajuizar uma determinada ação ou não, qual estratégia adotar em determinado caso concreto. Então, o nosso trabalho persiste, né? O nosso pensamento, a nossa forma de argumentar persistem. Mas é uma nova forma de aplicar o direito, uma nova forma de trabalhar. A tecnologia é o né? meio, né? Uma ferramenta, exatamente, Ela é o meio, concordo. ela não é o fim. Sobretudo porque, de fato, a advocacia ela é estratégica, né? E a inteligência artificial e a inovação, ela tem que trazer esse tipo de ferramenta para o bom advogado.
obviamente que vai substituir a Algumas advocacia. funções, né? Algumas Um bom funções advogado também, né? não substitui. Sim. Agora, eu queria saber, especificamente, do seu mecanismo de gestão, o que tem ali que você pode passar para o advogado de informação para que ele saiba como é uma gestão eficiente de um escritório? O que vocês têm ali Quais que seriam as mais destaca? Quais seriam as ferramentas que são mais procuradas, que você vê que tem impacto de Isso. transformar o dia a dia do advogado para melhor? Bom, a gente tem um dos pontos que são carro-chefe, a gente tem conteúdo dentro da ferramenta de gestão, então ele não faz só a gestão, ele tem ali dentro também conteúdo, né, da revista dos tribunais, que eu acho que todos devem conhecer. Então, isso é algo que encanta realmente, então facilita muito esse dia a dia, você tem uma mesma plataforma com conteúdo. Mas eu acho que o principal é muito esse fim também. O que essa ferramenta vai me dar para eu chegar lá na ponta e conseguir embasar um processo, conseguir fazer uma defesa, né? Então, eles vêm muito buscando essa parte final de análise, de relatório, principalmente quando a gente fala com decisores, né? Com as pessoas que realmente vão fazer a compra. É óbvio que tem toda a parte processual para o time trabalhar e conseguir trabalhar melhor em uma ferramenta, mas a grande maioria busca muito isso, dados, análise, então ele olha para o final e fala o que eu consigo tirar dessa ferramenta. E isso a gente consegue entregar em várias ferramentas que a gente trabalha. Tem o Analytics, que a gente até estava conversando antes de entrar. Ele traz muito o relatório no Visual Law, que também é um tema que foi muito falado e eu acho que se mantém, né? Muito para a gente conseguir ter essa resposta para o advogado e para o cliente do advogado. Que muitas vezes também, se você entregar um relatório puro, um mandamento com um juridiquês, o cliente não vai entender, né? Então, o Visual Law, ele veio muito nessa linha também, do advogado conseguir ter um embasamento legal, mas ele dá respostas para o cliente dele. E aí, obviamente, ele com uma ferramenta com essa qualidade, ele consegue ter mais clientes, ele consegue ter mais confiança. Esse Visual Law, ela não é só uma forma de você se comunicar com o seu cliente, seja através de gráficos, ou um relatório detalhado, uma planilha, uma coisa onde você pega uma informação e transforma ela numa imagem. Uma coisa visual, uma coisa palpável que a pessoa vê com facilidade. Fica claro, né? Fica claro, ela tem que ler 2 páginas, ela vê com uma única imagem. Um bom exemplo é um gráfico. Então, essa ferramenta não só ajuda na comunicação com o cliente. Hoje em dia ela está sendo muito usada nas próprias petições. Sim. Para você conseguir passar uma informação de uma forma mais direta e abreviada para um juiz. E, assim, com essa modernização atingindo todas as áreas do direito, está sendo muito bem-vindo essas ferramentas de análise. E aí eu vou para um outro ponto, que é a jurimetria, que, já fazendo um link com a inteligência artificial, que grandes ferramentas dessa inteligência artificial já conseguem fazer análises, vamos supor assim, esse juiz tem tendências a fazer essa decisão, esse processo demora tanto tempo. Então, o escritório consegue ter através da inteligência artificial, abastecida por essas informações, que hoje em dia também é mais fácil conseguir na justiça, assim, a quantidade de processos, que antes, quando era tudo de papel, você não tinha, eram dados muito... Você não conseguia saber. Agora você tem mais... Você tem todas as decisões ali online, você não tem que... A pesquisa é muito mais fácil de ser feita. Os escritórios conseguem meio que traçar um perfil daquele juiz, de como ele gosta que seja feita a petição, qual tem resultado, qual não tem. Então, faz uma análise que te ajuda a direcionar o seu trabalho. Obviamente, não vai te substituir, mas vai te dar uma ferramenta importantíssima para você conseguir o convencimento que você quer. E você vê que, sobre esse assunto, como é que você vê a democratização de acesso a esse tipo de informação? Porque poucos conseguem ter acesso ainda a um relatório, uma análise tão aprofundada da situação jurídica, seja qual for. Sim. A gente pode entender jurimetria como estatística aplicada ao direito, né? São dados que nos fornecem algumas informações e o usuário, né, aquele que tiver acesso àqueles dados, vai tomar alguma decisão. Existem softwares, programas, né, jurimetria, como você vem falando, e a respeito da democratização. Hoje, o CNJ, se você acessar o site do CNJ, existem ali dados estatísticos acerca
do Poder Judiciário, né, de vários estados, várias jurisdições, sobre processos, sobre temas. Existem classificações que você pode fazer o filtro ali e pesquisar. Então, acho que é uma das formas para aquele advogado que ainda não sabe como começar a aplicar a estatística ao direito, né? Ainda não sabe como, de certa forma, entender qual programa pode se utilizar, pode começar pelo básico. A própria base de dados do CNJ já apresenta ali algumas informações que podem ser analisadas pelo advogado. E eu volto a dizer que, no fim do dia, quem toma a decisão é o advogado, né? Com base nessas informações. Então, assim, a gente costuma dizer que dados geram informações, e a informação gera o conhecimento. Então, com base nessas informações, o advogado vai conseguir decidir qual a melhor estratégia a ser dotada, qual o tipo de argumentação, qual teoria, né, se vale a pena fazer um acordo ou não, enfim. Essa é a ideia mesmo que a gente está falando, que o protagonismo humano ele deve sempre prevalecer. Ainda que a máquina vai executar muitas tarefas melhores do que nós, como, por exemplo, estatística, lógica, matemática, vai fazer muito melhor que a gente, que é advogado, mas a decisão tem que ser feita por nós, né? Tem que ser tomada por nós, seres humanos. Eu acredito nisso. Com certeza. Inclusive, partindo desse pressuposto da estratégia do advogado, obviamente que o advogado é o ponto principal na defesa do cliente. Só que o advogado ele tem que ter noção também que empreender é difícil. Sim. E a tecnologia, ela traz ali alguns benefícios. Hoje se discute muito se o advogado precisa ter um escritório físico ou se ele pode ter um escritório virtual. 100%. Só que aí a grande dificuldade do advogado, não sei se é contigo, se é com o Daniel, comigo foi, é a questão da gestão do escritório do advogado. Né? O que vocês têm na empresa e no mercado que possibilita uma gestão mais efetiva e eficiente? Bom, hoje a gente trabalha com 2 principais sistemas, que é o Legal One, que ele é mais focado no contencioso, no controle do processo, mas também faz essa parte da gestão do negócio, né, como eu falei, o financeiro, contas a pagar, contas a receber, mas cuida de toda a gestão do processo. E a gente tem o HighQ também, que ele é mais focado em consultivo. Então, são as 2 plataformas hoje principais que a gente tem dentro da Thomson Reuters, do segmento jurídico, né? A gente tem outros segmentos. E acoplados a eles, a gente tem outras funcionalidades, como o próprio Analytics, que a gente conversou, a gente chama de add-on, né? É um adicional da ferramenta. Mas são essas plataformas que são o nosso carro-chefe, é onde a gente domina o mercado ligado a essa parte de gestão, porque a gente controla desde o momento que o cliente chega no escritório, chegou, sua secretária vai fazer o primeiro cadastro dele, até o momento da sentença final, com análises, acordos, controle de pedido. Então, todo esse caminho que é feito ali do processo, a gente acompanha. Até antes dele virar processo, né? Também por ter a parte consultiva, por ter a parte ali de serviço também. Então, muita gente contrata o Legal One, contrata o HighQ, ainda trabalhando mais nessa área antes de virar, de fato, um processo judicial, com consultoria, toda essa parte de serviço também. E nessa parte onde vocês prospectam e tem essa abordagem com o cliente, onde você vê que é o maior obstáculo quando acontece a visão negativa, ele não adquire o produto, ou às vezes nem quer ouvir falar, entendeu? Onde que é o maior obstáculo que você vê no convencimento do advogado que muitas vezes precisa daquela ferramenta, às vezes nem sabe que precisa, Sim. E mesmo se não precisasse, se implantasse, ele teria benefícios. Então, onde está esse obstáculo maior que você vê nessa abordagem para até conseguir implantar o sistema? São vários e eles mudam com o tempo, né? A gente tem que, vira e mexe, adaptar o discurso comercial, adaptar a abordagem com o mercado. A gente teve isso recente com a pandemia também. A gente tinha outra abordagem lá atrás, quando a gente tinha poucos concorrentes no mercado, né? Poucos players. E hoje em dia a gente vê essa abordagem ela é diferenciada por estruturas de escritório. Então, escritórios que são menores, em que o advogado trabalha sozinho, é ele, uma secretária, muitas vezes ele não quer gastar, ele não quer investir, ele quer esses dados entrando no site, buscando, ele não liga de perder tempo ali consultando processo a processo. Então, é muito difícil da gente convencer ele a sair do gasto zero, que ele entende que não tem gasto, né? Que está na planilha dele, ou está no próprio processo físico ainda lá, está no papel dele trabalhando online,
A gente tem uma fatia de mercado médio, que já são escritórios que entendem essa necessidade, mas ainda não entendem muito como usar. Então, eles ficam mais perdidos no sentido de precisar de uma orientação, de precisar saber, eu tenho que contratar todas as ferramentas que existem, qual eu sigo. E tem, obviamente, os grandes escritórios que já têm uma estrutura muito robusta, né? E que querem segurança, querem praticidade, querem agilidade. Então, a gente tem alguns pontos dentro do mercado em si. Quando a gente fala com o mercado médio, por exemplo, né, que a gente está falando de um escritório aí de 20 usuários, 20 pessoas, né, 20 advogados, eles têm muito essa dificuldade de como eu vou migrar meus dados. Eu tenho uma ferramenta aqui, eu uso alguma coisa no escritório, mas como eu vou migrar meus dados? O que eu faço a partir daqui? De fato, onde eu aloco as pessoas que antes estavam usando uma ferramenta X ou estavam ali ainda num processo muito manual, onde eu aloco ela depois que eu aplicar uma tecnologia no sistema, no escritório. Então, a gente faz um papel hoje lá não só de vendedor, né? A gente tem um papel mesmo de consultor, de conseguir levar as boas práticas que a gente já viu ao longo de tanto tempo de mercado para ensinar também um pouco dessa gestão, né? Então, a gente entrega a plataforma, integra uma equipe também que faz essa implantação e que dá também esse caminho com a experiência. Então, hoje, por exemplo, no meu time, aqui em Juiz de Fora, eu tenho um time de 30 pessoas. Grande parte desse time é advogado. Então, eles estão ali fazendo a venda como vendedor, mas são consultores, entendem da realidade. Muitos já usaram sistemas fora, né, quando advogavam. E quem implanta também é advogado. Então, eu acho que isso ajuda, né? Dá um caminho maior também. Esse tipo de gestão é muito importante, esse tipo de informação para o advogado, para a advogada. Por quê? Porque hoje em dia, se você não aprende, e é uma fala que você trouxe, na faculdade você não é ensinado a isso. Se você não aprende a empreender, você vai ter muita dificuldade, porque cada advogado, ele é, de fato, uma empresa. Uma empresa, ele se vende a todo momento. E muitos advogados, se você perguntar quanto que é o CPA dele, deve ter gente já perguntando o que é CPA. Custo por aquisição. O que é o custo por aquisição? O advogado que faz um cartãozinho e entrega, ele está gastando. Né? O cartão digital, às vezes, ele gastou uma vez só. Né? Ele consegue escalar. Só que o advogado não tem essa noção. Tem advogado que não sabe se a estrutura dele hoje gasta mais do que ele recebe. Ele não consegue calcular, e isso é uma dificuldade para o advogado, pode perguntar, a grande maioria vai falar, ele não consegue calcular a estrutura dele, o valor dos honorários, da hora trabalhada, para dar o preço. E muitas das vezes, obviamente você segue uma tabela da OAB, mas muitas das vezes ele põe um preço, né? Não é nem valor, é um preço mesmo no serviço dele que vai ser dificultoso. Então, esse tipo de gestão é importante. E no caso da comissão, né? Ela é inovação e tecnologia. Hoje, qual é o tipo de atividade, de orientação que vocês têm passado? Fizemos um evento em conjunto, né? Recentemente. Então, eu queria que você explicasse para todo mundo o que foi esse evento e o que a comissão hoje em dia tem de propósito. Bom, a comissão DIT, trabalha geralmente com 3 frentes. Uma interna, que é chamada Grupo de Estudos. Então, mensalmente, a gente se reúne de forma online, porque a gente entendeu que isso é mais eficiente, para estudar sobre algum determinado assunto dentro de Direito, Inovação e Tecnologia, que algum dos membros tenha facilidade, esteja pesquisando, se especializando, ou até mesmo convidar alguém de fora da comissão para falar. Então, esse grupo de estudos acontece de forma mensal. Nós também temos uma frente que é a ideia de trazer informação de qualidade para o mercado jurídico, ou seja, para os advogados, que é criando eventos. Então, de forma muito recente, a gente fez um evento sobre marketing jurídico e empreendedorismo digital, que foi em parceria com vocês, com a OAB de Marketing e Empreendedorismo e com a OAB Jovem.
Então, a ideia mesmo é trazer esses assuntos, né, que nós vivenciamos na prática para a nossa advocacia de Juiz de Fora. E também uma outra frente que nós ainda estamos nos organizando é apresentar informação e conhecimento sobre direito e tecnologia à sociedade. Então, é sair um pouco das 4 paredes da advocacia e tentar chegar em outras pessoas, jovens, adolescentes, que precisam também ouvir falar sobre esse tema que tem impactado a vida deles. Então, a gente tem essas 3 frentes de trabalho na comissão. Quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente sempre pensa numa ferramenta, uma tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, uma faca algum dia já foi uma tecnologia. Exatamente. E inovação, principalmente, nesse aspecto, a gente debateu aqui antes, no programa que a gente gravou antes desse, sobre arbitragem e mediação, que é uma forma de você resolver os conflitos sem depender do judiciário. E tem a resolução de conflitos online, que nada mais é do que uma arbitragem e mediação online, que é para você acelerar processos e evitar a morosidade do judiciário. Outra coisa também que eu acho que é o futuro de muitas relações jurídicas é a blockchain, onde você tem os contratos geridos por uma rede descentralizada. Então, todos esses avanços não são acompanhados por uma legislação específica que a salvaguarde, ou que muitas vezes até a restrinja. Sim. Mas como é que você vê esse desafio em relação à velocidade onde as ferramentas vão trazendo para a gente formas em que a gente possa lidar de forma muitas vezes tão segura ou mais do que a gente lida na prática, porque a blockchain substituiria, por exemplo, entre aspas, o que um cartório faria para dar uma segurança para um documento. E mais barato. Muito mais barato. Mais barato. Então, como essas ferramentas, a gente lida com o desafio de implementar essas ferramentas que estão vindo com tudo, sendo que a nossa legislação muitas vezes... muitas vezes, quando ela vem atrasada e às vezes vem com legislações limitantes que atrapalham o uso pleno das próprias ferramentas. Sim. Daniel, você falou minha língua agora, porque o tema da minha dissertação de mestrado foi blockchain. Então, assim, eu tentei tratar sobre esse assunto, que às vezes é um pouco abstrato, um pouco difícil de entender, né? Sob o viés da administração pública. Como o governo pode utilizar a blockchain para trazer democracia, transparência e participação democrática. Esse foi o assunto da minha dissertação. Mas não vou falar sobre a minha dissertação, não. O que eu tenho a falar sobre a questão de regulação de novas tecnologias o que a gente vê é que os movimentos normativos nem sempre conseguem acompanhar a inovação, porque a velocidade com que a inovação chega é muito superior com que a gente consegue criar uma norma, uma lei. De certa forma, isso não é ruim, porque nem sempre uma inovação conseguirá trazer disrupção ao mercado. Existem tecnologias que surgem e, da mesma velocidade com que elas surgiram, elas somem. Então, assim, a gente não sabe o que vem para se consolidar. A inteligência artificial, de forma diferente, a inteligência artificial generativa, já se consolidou. Isso já é um fato. Então, assim, a gente tem um marco legal que está em tramitação no Congresso Nacional, né, o projeto de lei, para tentar trazer algum tipo de regulação à inteligência artificial. O que eu vejo, principalmente quando a gente está falando de inovações disruptivas, é que a legislação deve conter normas gerais, princípios, para a gente conseguir aplicar. Porque se a gente cria uma norma que é muito fechada, é difícil porque a inovação muda e se transforma a cada ano, a cada mês. Toda vez tendo que criar exatamente. Ela vai norma. ficar engessada se a gente fizer algo muito restrito. Mas, por outro lado, fazer também uma norma muito geral também é difícil, né? Então, assim, é um trabalho complexo, esse dos nossos legisladores, né, de tentar, de alguma forma, criar alguma legislação que já não nasça morta. Ou seja, a partir do momento que ela entra em vigor, ela já está desatualizada. Então, é uma tarefa complexa. Não acho que a gente tem uma resposta muito fácil para falar sobre isso, mas a ideia é que a gente precisa conhecer as tecnologias, por exemplo, a blockchain, né, que foi um tema que eu me debrucei sobre. Então, o grande problema, às vezes, para a gente regular o mercado, e não a blockchain em si,
é a falta de conhecimento técnico sobre o assunto. Então, quando a gente não tem conhecimento profundo, a gente pode criar uma norma que engessa aquele tipo de inovação porque a gente não conhece a aplicabilidade, as possibilidades que ela pode vir a ter no futuro. E o desconhecimento também gera medo, né? E o receio Sim. gera uma superproteção. Sim, uma superproteção de uma norma, de uma criação. E, Daiane, em relação a essas inovações, tanto legislativas quanto de tecnologia em si, como é que funciona essa aplicação dentro das suas ferramentas? A velocidade com que vocês reagem, porque também vocês, apesar de ser uma empresa de tecnologia, vocês são influenciados por outras tecnologias, vocês também são influenciados por normas que no Brasil mudam todo dia. Então, como é que é esse processo de adaptação de vocês lá? Ele é muito trabalhoso? Como é que funciona? Ele é cuidadoso, né? Costumo falar que, em relação à tecnologia, IA, existe o contraponto que é a ética, né? Que é justamente o que a gente tem aí de leis buscando proteger também os dados da gente como pessoa, né? Então, a gente tem muito esse cuidado de não simplesmente chegou uma grande inovação, chegou algo muito disruptivo e a gente vai pegar aquilo e já vai lançar no mercado. Então, a gente vê muito o mercado se movimentando, toda hora lançando alguma coisa, uma integração com o ChatGPT, uma integração com o WhatsApp, e a gente segue isso também, óbvio que a gente quer estar à frente, mas a gente tem muito esse cuidado, justamente por conta dessas normas, compliance, toda essa preocupação, né, dos valores ser a ética, obviamente. A gente tem muito esse cuidado de fazer dentro de um tempo, mas que venha com cuidado também. Então, a gente está agora até trabalhando em uma ferramenta que a gente está para lançar também, que é o Cocálcio, que é basicamente o ChatGPT, né, da Thomson Reuters especificamente, e a gente está cuidando. Ele já está lançado lá fora, a gente está trazendo para o Brasil, a gente está traduzindo ele ainda, a gente está, de fato, testando em escritórios para ver se realmente aquilo está fazendo sentido, para não simplesmente pegar qualquer coisa que é lançado no mercado e colocar em uma ferramenta que vai estar com dados dos advogados, dos clientes, né, dados super sigilosos. Sim. Então, a gente tem esse caminho mais cuidadoso, eu diria. Com responsabilidade, né? Tudo tem que ser feito, assim, com celeridade, sem ficar atrasado, mas também difícil, de uma né? forma... É complicado, não é simples. E a cobrança do mercado, né? Sim. Já tem. Colocar no mercado um Temos, produto mas calma, né? É demanda, né? Lembrando, Daniel, que a empresa é uma multinacional, uma empresa muito famosa, né? A gente tem a Reuters, né? Atua em a Reuters diversas áreas, né? Não é só ela no tá nome, à frente, né? Existe ali Exato. toda uma estrutura. Agora, com relação a essa tecnologia chegando e a inteligência artificial, e a gente sabe que agora os tribunais superiores, eles já há alguns anos implantaram lá, sim, Sócrates, Vitor e assim vai. Você acha que o direito vai, pelo menos o ato decisório com essas inteligências artificiais, ele pode ser prejudicado? Vai se esvaziar? Vai se esvaziar? Será? Pelo que você pesquisa, óbvio, né? Eu acredito que vai depender da nossa reação com a tecnologia. A gente teve, não sei se vocês ouviram falar, foi em 2023, se eu não me engano, um caso de uma decisão que foi fundamentada com base em informação apresentada pelo ChatGPT e que criou-se uma jurisprudência do STJ que não existia. Então, o advogado da parte que perdeu foi pesquisar se aquela decisão existia, verificou que não, e acionou o CNJ, né? E o juiz depois acabou realmente confirmando que utilizou-se o ChatGPT. Então, a gente tem que pensar qual vai ser a nossa reação, né, e as nossas estratégias diante da inteligência artificial. Porque a gente pode utilizá-la como ferramenta, mas a gente pode também utilizá-la para substituir o ato decisório do juiz, se o juiz decidir utilizá-la dessa forma. Então, eu acredito que muito do futuro tem a ver com o que a gente faz hoje no presente. Se esse ato decisório vai se esvaziar, depende da forma como nós vamos desenvolver e aplicar a inteligência artificial. Mas, por exemplo, em questões muito relacionadas à análise simples e lógica, vamos supor, divergência de interpretação de cláusula contratual, assuntos mais, não vou falar banais, mas assuntos mais simples, onde que daqui a um tempo, se você pegar um ChatGPT hoje em dia
e botar lá um contrato e fazer uma pergunta sobre divergência de interpretação, ele vai te dar uma decisão. Então, nessa questão de que tudo querer ser automatizado, veloz, você acredita, eu acho pouco provável. E também não acho salutar. Mas que, em algum momento, nesses processos repetitivos, são demandas quase idênticas, assim, muda uma coisinha ou outra, possa ser usado uma inteligência artificial para ganhar volume em decisões? Eu acho que sim, mas ainda continuo pensando que a gente precisa da supervisão humana. Vamos dar um exemplo, o Vitor, que o Rodrigo falou, que é a inteligência artificial do STF, a primeira inteligência artificial a ser utilizada no Poder Judiciário. A ideia do Vitor é conseguir analisar e processar de forma muito rápida quais recursos extraordinários que chegam ao STF que têm repercussão geral com maior incidência. Então, o programa faz essa triagem e vai apresentar isso para o relator, enfim, para quem de direito. O juiz, né, o ministro, ele vai ter que fazer essa análise, né, porque a gente está lidando com vidas e com casos concretos que são completamente diferentes. Ainda que a gente esteja falando sobre o mesmo assunto, por vezes a gente tem ali detalhes que fazem o meu caso ser diferente do caso do seu cliente. Então, eu acredito que a gente pode ter, sim, uma ideia de decisão em massa, talvez, mas precisará ainda da supervisão humana. Porque, senão, esse volume de dados que são decididos podem, ali, de alguma forma, ter algum tipo de interpretação incorreta, injusta, enfim, a gente estaria falando aqui de valores, né? Mas pode passar naquele volume de dados algum tipo de caso que não deveria estar naquele bolo de informações. Então, essa análise ela tem que ser feita com cuidado, porque quando a gente pede para o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial generativa elaborar um documento, um contrato, fazer alguma análise, ele faz muito bem de forma muito rápida. Mas a gente repara que sempre algum detalhe passa. Sempre. E, às vezes, assim, até a forma de apresentar um determinado texto, com o tempo, quando você consegue utilizar com muitas vezes, você percebe que o texto ali é robotizado, assim, a forma de escrever, a forma de posicionar os verbos, assim, a gente consegue entender. Aqui foi utilizada a inteligência artificial. Então, eu acho assim, complicado e complexo a gente dar à inteligência artificial esse poder que foi dado ao ser humano, né, ao juiz, enfim, a quem de direito. E eu acredito que, no final do dia, a gente quer ser avaliado, talvez, por um ser humano, né? Porque, por mais que a máquina faça muito bem o que ela faz, ela não tem valores. Ali não foram incutidos nela valores. Assim, os serviços burocráticos, eu acredito que quase todos vão ser automatizados. Sim. Mas o que a gente já falou aqui, o advogado é fundamental, a análise de questões complexas. E também tem a parte da empatia. A empatia. Que é você se sensibilizar. E o advogado, além também de um técnico, de um defensor da justiça, ele é um pouco psicólogo. Também. Você dá, às vezes, um alento, uma palavra amiga. Às vezes, a pessoa não... Você perde um processo, mas, você dá explica para ela, explica como aconteceu, por que aconteceu. E, às vezes, ela não sai tão triste. Então, ela, às vezes, vem com um problema que, às vezes, nem tem uma solução jurídica. Mas aí você vai lá e recebe ela, explica para ela, fala que isso não é o caso. Às vezes, o que os juízes usam muito, que é o mero de sabor. Que, às vezes, a pessoa acha que tem o direito a um dano moral, alguma coisa assim. E, na verdade, é uma coisa do cotidiano, que, às vezes, nem vale a pena. Isso não é um advogado honesto que trata direto, não é um caça-cliente que pega qualquer coisa e ilude, muitas vezes, o cliente. Então, as ferramentas vêm e, assim, esse medo de novas tecnologias é uma coisa que sempre vem. E sempre vem aquele alarde, vai substituir, não vai sobrar emprego para ninguém. E é o contrário. Ela facilita muitos trabalhos, gera outros empregos. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, né? Eu tenho estudado um pouco dessas questões de profissões do futuro, assim, né? Do que vai acontecer com a IA. E eles falam muito exatamente isso, assim, do quanto o profissional hoje, eu acho que a gente esquece um pouco, por estar tudo muito automático, a gente esquece de olhar muito para o ser humano também, de estudar pessoas. E aí, nesses estudos que eu tenho feito, até na minha pós mesmo, fala muito do profissional se especializar em inteligência emocional, em resiliência mental, né, que é o ponto que você falou de mudança. Então, a gente está com um processo muito grande de mudança. E eu acho que quanto mais velha a gente vai ficando, mais difícil vai ficando aceitar a mudança. A gente está acostumado
aquela forma que a gente trabalha, aquele jeito que as coisas acontecem. E a fluência digital também, né? Muito focado nisso, para não deixar também a inteligência artificial, as tecnologias, tirarem a personalização do seu trabalho, né? Tirar a qualidade do seu trabalho. Você citou o exemplo, a gente usa lá muito o Copilot também, para fazer pesquisa, para fazer uma abordagem no mercado, e a gente vê direitinho a estrutura do Copilot quando alguém manda. E aí eu falo isso muito com o time, assim, né? Olhando uma visão comercial também, de falar, gente, dá uma olhada, dá uma revisada, tira uma palavra aqui que toda vez que você coloca alguma coisa, vem uma palavra que ela sempre fala, tira um pouco disso, porque senão daqui a pouco ninguém está lendo seus e-mails, ninguém está lendo a mensagem que você manda, porque já olha e fala, foi um robô que me mandou, eu não quero ler. Você acha que as profissões do futuro e a atuação, elas estariam mais relacionadas à relação interpessoal? Total. Você acha que Total. no futuro vai surgir aí amigos de aluguel, por exemplo? Cara, já deve existir. Um Japonês aplicativo da que- vida. Não, porque existem algumas coisas que eu tenho refletido bastante, né? Algumas profissões a gente sabe que vão sofrer influência. Por exemplo, hoje em dia, eu estava assistindo televisão e tinha um determinado tenista que estava dentro de um carro, e aquelas propagandas, entrevistas e tal, e aí tudo filmado para dentro, e para o carro para pegar uma família que iria assistir o torneio que ele estava jogando. E aí a família entra, tudo feliz, só que ninguém dirigiu o carro. Então a gente começa a ver, por exemplo, aplicativos. Essas entregas de aplicativo, daqui a pouco tem drone, tem... Já tem. Não, O Japão e tem um robozinho que vai até a sua porta de casa. carro sem motorista. Já tem. Já tem Já tem. essas coisas. Já tem. Então, você acredita que talvez a tecnologia não vá acabar com algumas profissões e voltar o ser humano para a relação entre o ser humano? Entendeu? Sim. Eu vou ter que me formar Sim. para quê? Para estar junto contigo. Aquela tipo de serviço, as máquinas serão Vou as fazer. nossas escravas. Sim. Será? Tem que querer, né? Tem gente que não quer, de fato. Mas eu vejo muito esse caminho, assim, dessa aproximação. Mas é isso, acho que precisa ainda ser muito reforçado, porque está todo mundo ainda muito confortável, esperando a máquina fazer, esperando a inteligência artificial resolver, sem se preparar para aquilo, sem estudar de fato, né? Eu acho que liderança, esse poder de persuasão, que são coisas que pessoas fazem, eu acho que é algo que é do futuro. Assim. A inteligência artificial ela já mapeia até a emoção hoje em dia. Né? A gente está estudando alguns casos, a sua expressão, a sua voz. Por exemplo, eu, como um time comercial, se eu for escutar a ligação do meu time para ver se ele fez uma abordagem legal, a gente consegue mapear se a pessoa do outro lado estava nervosa, se ela estava feliz, se o tom de voz dela mudou quando você falou determinada palavra. Então, a inteligência artificial ela consegue fazer isso. Mas a relação humana, né, essa empatia, essa palavra de conforto, eu acho que é o que vem do futuro. A reação ainda tem que ser muito humana. O que eu acredito é que a gente vai começar... Novas demandas vão surgir sobre esse assunto. Então, assim, a gente já tem discutido, mas isso vai acirrar a ideia de discutir sobre ética e moral na tomada de decisão da inteligência artificial. Então, você citou agora o caso do carro autônomo. Quando um carro autônomo atropela e mata uma pessoa, seja por um erro do sistema, do algoritmo, enfim, do que acontece, isso nos choca muito. E quem vai responder? Exatamente, quem vai responder? E aí, quando uma pessoa atropela e mata, também choca. Mas se a gente for colocar assim na ponta do lápis, o carro autônomo ainda choca mais. Mesmo se a gente conseguir comprovar que carros autônomos atropelam e matam menos pessoas. Estatisticamente, provavelmente eles vão ter menos Provavelmente acidentes. sim, mas isso ainda choca. Então, assim, como o carro vai tomar decisão, né? Se tá um animal, uma pessoa... Aquele dilema, Os dilemas vão ser... E isso vai tornar cada vez mais complexo, porque novas camadas vão surgindo na nossa vida, né? Então, a gente está falando agora sobre a questão da empatia, né? Quem experiencia a dor é o ser humano. A inteligência artificial não tem como experienciar a dor. Então, quem consegue entender
a doença do outro é quem sofreu aquele tipo de doença. Quem consegue entender a situação de alguém que foi atropelado e ele não conseguiu trabalhar e teve que se aposentar por invalidez, uma outra pessoa que também passou pela mesma situação. Então, essa ideia, como eu falei, a gente estava falando sobre a questão do poder decisório, da tomada de decisão. Sim. Ainda que existem ruídos, né, na tomada de decisão do julgador, porque, por ser humano, ele tem ali questões que influenciam na sua decisão e cada vez mais a gente tem que tentar afastar essa parcialidade, esse assim, viés. Ele pode ser isento, imparcial Imparcial ele ele não vai ser. Então, assim, a emoção... eu já vi, muito interessante, assim, alguns casos, algumas pesquisas fazendo sobre quando o juiz, perto da hora do almoço, quando decide... Tem pesquisas assim, muda a decisão. Tem. Humor muda a decisão. Teoria dos jogos no processo. Exatamente. E você... Do Alexandre de Moraes da Rosa, ele fala especificamente sobre isso. E você faz um pré-julgamento da pessoa quando você vê ela em segundos. Se você Sim. estudar um pouco de neurolinguística, de seus reflexos neurológicos, como é que você avalia. Muitas vezes você avalia só pela aparência, Sim. ou às vezes por uma frase mal colocada, a pessoa já te odeia. Mas o que é difícil é que eu vejo assim, existe um dilema que se a gente faz esse julgamento, né, existem, geralmente chama de ruídos, né, na decisão do ser humano, a gente tem os viés algoritmos. Então, assim, a gente tem problemas também na decisão do sistema de inteligência artificial. Então, como balancear isso? É o nosso desafio. Só para responder um questionamento que o Daniel fez e tal, e assim, um desabafo também, a gente tem tanta tendência ao punitivismo que ele instintivamente fez uma pergunta. Se o carro atropelar, matar alguém, quem vai responder? Quem vai responder? Porque, de fato, civilmente eu não tenho dúvida, vai ser a empresa responsável pelo carro. Só que a gente tem tanta vontade, né, de punir alguém, porque você substitui aquela vingança particular... É um sentimento meio que de vingança mesmo. Por uma ação do Estado. Matou, mas alguém tem que responder. Tem que personificar, né? Tem que personificar. Porque alguém é responsável, querendo ou não. Sabe? Igual, vou dar um exemplo que não tem muito a ver. Num acidente tipo Mariana, um acidente assim que é uma tragédia, mas é por várias irresponsabilidades de uma grande empresa, ninguém vai preso. Mas eles são responsáveis. As pessoas tomaram as decisões que levaram até aquele erro. Entendeu? Muitas vezes por negligência, às vezes por economia. Então, né, num caso, vamos supor, de um carro que é gerido por um sistema, às vezes o cara economiza em alguma coisa que poderia ser uma segurança a mais, uma redundância que poderia evitar, ou o sistema dele não está comportando a quantidade de carros que estão sendo, entendeu? Pode ter uma coisa objetivamente criminosa por trás daquele acidente. E alguém, nesse caso, alguém teria que ser responsabilizado. Mas, de qualquer forma, é algo que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouco, né? E com relação ao direito em si, você acha, fora tomar as decisões, fora essa questão toda que a gente tem da atuação do advogado e tal, do atraso no avanço da tecnologia, você não acha que a gente começa a ter também, e aí até, né, estendendo a você, alguns problemas com relação à nossa proteção de dados também? Sim. O que você pensa vocês pensam sobre isso? Porque, por exemplo, a sua empresa, especificamente, ela trabalha com dados. Sim. E por trás dela existe uma mega... aparato gigante. Uma mega hold que é efetivamente voltada à informação, né? O que vocês pensam sobre essa questão e essa proteção que a gente vai ter que trazer? Infelizmente, ainda existe um campo muito cinzento sobre proteção de dados e inteligência artificial generativa. Então, assim, pensando no ChatGPT, que foi a IA generativa que explodiu, revolucionou, que chegou perto de nós. O que a empresa OpenAI, né, que é a criadora do ChatGPT, alegou foi que alimentou essa base de dados com tudo que estava público na internet, algumas enciclopédias e artigos, mas o que estava público na internet. Mas aí esses dados abertos na internet, eles podem conter dados não pessoais, mas também dados pessoais. E como que fica a responsabilidade dessa inteligência artificial que foi alimentada com dados que estão aí? Então, assim, é uma questão que ela chegou nos tribunais.
eu estava vendo, o New York Times ajuizou uma ação sobre direitos autorais em desfavor da OpenAI, dizendo, você viu, que utilizou, né, sua base de dados, ali os artigos, enfim, do New York Times, sem o consentimento, e apresentava ali resultados das notícias que o New York Times apresentava em seu site. Então, assim, isso foi um problema, né? O New York Times ajuizou essa ação contra a Microsoft também, e ainda está pendente. A gente ainda não teve uma decisão sobre isso, até porque eu acho que vai ser bem complexo essa questão da base de dados da inteligência artificial. Mas acho que um problema parecido teve com o próprio Google, né? Quando o Google estourou, que ele é uma ferramenta de busca. E ele também vende propaganda. E qual que é o produto dele? É o conteúdo de outras pessoas. Exatamente. Então, eles quiseram restringir que o Google pagasse. Só que, obviamente, o Google esperto falou, não vou pagar, mas você não vai aparecer na minha pesquisa. Aí as pessoas deram um passo para trás e desistiram de querer cobrar. Isso vai muitos, né? Tem plataformas que tem muito mais... o YouTube aqui é uma plataforma muito mais restritiva quanto a direitos autorais. Sim. Um trechinho da música já dá um problemão. O Instagram já é bem mais aberto. E tem aquele que chama que é o fair use, né? Que é você usar o conteúdo de outra pessoa, mas dentro de um contexto que não seja um copia e cola. Né? E a gente está chegando no final. Foi rápido. Passa quando é bom, passa rápido. E primeiro eu queria agradecer aqui a presença de vocês, foi ótimo o papo. A gente, quando sempre a gente fala que a gente vai chamar de novo, porque foi muito divertido e faltou, tem muita coisa que a gente não falou. Mas eu queria que vocês pudessem seus recados finais. Bom, eu acho que, pensando nessa questão da máquina, né? A gente falou muito de máquina, pessoas. As pessoas falam muito sobre a máquina gerir o homem, né? Ela está gerindo o mercado, ela está gerindo o homem. E eu já penso o contrário, já considero que o homem gere outro homem, né? Homem, no geral, a partir da máquina. Então, eu acho que eu queria reforçar muito essa questão das pessoas mesmo. O quanto as pessoas precisam entender um pouco mais de pessoas, estarem mais fluentes nesse sentido, com uma fluência maior digital, de estudo, de conhecimento, de entender onde eu coloco meus dados, isso aqui é seguro, isso daqui não é, pesquisar mais. Acho que aproveitar o que a gente tem de automação, de tecnologia para pesquisar, para que a gente consiga usar de forma positiva o que está vindo por aí, né? Porque eu acho que está muito na nossa mão usar muito bem, assim como um avião, né? A gente tem um avião, a gente pode usar ele para uma guerra, a gente pode usar ele para trazer alimentos. Então, eu acho que está na nossa mão usar ele essa tecnologia de forma positiva e de forma negativa. Então, eu acho que está no papel do ser humano ainda. Sim. Volto a dizer. Você, Ellen. Bom, eu acho que como consideração final, eu quero incentivar os advogados e advogadas a procurarem conhecer mais sobre inovação e tecnologia, como foi falado aqui. Nem sempre a inovação é algo muito grandioso, às vezes uma ferramenta gratuita, às vezes uma nova ideia, uma nova forma, né, de trabalhar, de aplicar o direito, já é algum tipo de inovação que traz resultados. Então, eu acredito que eu tenho esse papel assim, de incentivar, né, as pessoas a conhecerem e que esse temor, né, que o advogado ou a advogada tenha seja transformado em responsabilidade. Que eu acredito que o temor talvez seja importante, mas isso pode ser transformado em responsabilidade no sentido que a gente precisa pesquisar e procurar por conhecimento de qualidade antes de utilizar uma determinada ferramenta. Então, eu também sou assim, quando algo novo chega no mercado, eu também procuro aprender, me aprofundar sobre aquele assunto. E eu acredito que, de forma colaborativa, nós que somos advogados e que de fora a gente pode se ajudar, né, nesse compartilhamento de conhecimento, que acredito que o podcast tenha também essa função social de compartilhar conteúdo de qualidade, né? E eu quero agradecer o convite que foi feito, eu fiquei muito feliz de participar e espero, né, que a gente seja, quem sabe, chamado novamente para falar sobre outros assuntos, enfim, mas quero agradecer. A gente vai, né? A gente já começou lá fora, ainda tem muito assunto. A gente agradece. Obrigada, Bom, gente. A vocês que assistiram mais um episódio desse podcast, gostaria de pedir novamente que se inscrevam nos canais da OAB, que compartilhem, que comentem, que deem like, né? Porque isso é muito importante para a manutenção desse trabalho. E, obviamente, que hoje a gente teve a presença aqui de duas pessoas extremamente agradáveis,
que mostraram que a advocacia e a sociedade como um todo, ela tem que estar voltada sempre, né, para o avanço tecnológico, mas jamais esquecendo da importância que é do trato do homem com o homem, da mulher com a mulher, da mulher com o homem com a mulher. Então, eu peço a vocês que jamais, né, não deixem de evoluir, mas jamais se esqueçam que, antes de tudo, nós somos seres humanos e nós precisamos uns dos outros. Nós somos um animal político, como assim disse o filósofo, e essa política ela exige uma convivência salutar, duradoura, respeitosa, sem fake news, sem informações falsas, e que a gente combata esse tipo de atuação. No mais, gostaria de pedir a vocês, então, que tragam sugestões, que a gente está extremamente receptivo a críticas e sugestões. Comentem, né, aqui no podcast Sustentação Oral o que vocês querem e tragam aí ideias, porque é muito importante. E a gente se vê por aí. Até mais! Até! Tchau.